Como está a segurança de voo na aviação brasileira? Você tem ideia do nível de segurança nas várias categorias de operação? Quais os tipos de acidente mais comuns na aviação de instrução? E na aviação agrícola ou no táxi aéreo? Nesse vídeo, você vai ficar sabendo sobre o nível de segurança e os principais focos de atenção para a prevenção de acidentes. Ao longo de mais de 10 anos, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, tem publicado o seu Relatório Anual de Segurança Operacional, um documento que reúne dados estatísticos sobre a evolução da segurança na aviação brasileira. O último relatório, publicado em setembro de 2021, traz os dados referentes ao período de 2016 a 2020. Estes relatórios são excelentes fontes de informação para se identificar as áreas que merecem mais atenção na prevenção de acidentes aéreos, tanto pela agência reguladora quanto pelos operadores. O relatório tem mais de 100 páginas explicando o desempenho da segurança operacional em cada setor da aviação. Aqui, vamos destacar apenas alguns dos dados mais relevantes. Por isso, é importante ter cuidado para não se tirar conclusões sem ler o relatório completo, publicado e disponível no site da ANAC. Em números absolutos, esse é o histórico de acidentes na aviação brasileira nos últimos 40 anos. Lá no início dos anos 80, registrava-se algo na faixa de mais de 300 acidentes por ano. Esse número foi decrescendo até atingir um valor mínimo em 1999, ficou oscilando em torno de 50, 60 acidentes por ano até 2006, começou a crescer a partir de 2007 até 2012 e voltou a diminuir de 2013 em diante. Atualmente, registra-se algo em torno de 100 a 120 acidentes aéreos por ano para uma frota de mais de 11 mil aviões certificados e mais de 5 mil aeronaves experimentais voando pelo país. A ANAC faz uma categorização pelo tipo de operação nas diversas áreas da aviação civil. Esses tipos de operação são o transporte regular, que são as grandes empresas de transporte de passageiros. O táxi aéreo, que é um serviço oferecido sob demanda do cliente. Os serviços aéreos especializados, e dentre eles, para fins estatísticos, a agência fez uma subcategoria específica para a aviação agrícola. A aviação pública, como as forças policiais, por exemplo. A aviação privada, que compreende os aviões particulares. E a aviação de instrução. Esse gráfico mostra a participação por tipo de operação no total de acidentes no Brasil. A aviação de transporte regular, em vermelho no gráfico, tem aparecido com valores entre 0,7 e 2,7 do total de acidentes no Brasil, e quase não se vê no gráfico, felizmente. A aviação de táxi aéreo, em roxo, tem sua participação oscilando entre 2% e 14% do total de acidente ao longo desses 5 anos. A aviação agrícola, em verde, participa com percentuais entre 30% e 37% do total de acidentes nos últimos 5 anos. A aviação privada, em azul, oscila na faixa de 40% do total de acidentes aéreos no Brasil. E a aviação de instrução está presente entre 7% e 15% do total. Esse gráfico nos dá uma ideia da participação por tipo de operação, mas não significa necessariamente o nível de segurança de cada operação, uma vez que não leva em conta a quantidade de voo de cada uma dessas operações. Assim, a ANAC fez um levantamento da taxa de acidentes por tipo de operação. Taxa de acidentes leva em conta o número absoluto de acidentes para cada milhão de horas voadas. Os números por milhão são os seguintes. O transporte regular tem taxas oscilando entre 0,6 e 1,7 acidentes por milhão. Sem dúvida, um desempenho muito bom desse segmento comparado aos melhores do mundo. A aviação de táxi aéreo, em roxo, já apresenta taxas maiores e tem oscilado em valores de 46 acidentes por milhão em 2016, subindo para 94 e depois reduzindo até 19,9 acidentes por milhão em 2020.
A aviação de instrução, em amarelo, oscila bastante e em 2020 registrou uma taxa de 94 acidentes por milhão de decolagens. A aviação privada, em azul, tem comportamento mais estável, entre 70 e 88 acidentes por milhão. E a aviação agrícola, em verde, tem mostrado uma redução na taxa de acidentes nos últimos anos, mas ainda é a que apresenta o valor mais alto de todos os tipos de operação, com 131 acidentes por milhão de horas voadas. Como já foi dito, não se recomenda uma comparação direta entre estes números, uma vez que existem muitas diferenças relevantes entre os tipos de operação. Por exemplo, a aviação de transporte regular opera aviões com níveis de segurança mais elevados, com mais recursos, em aeroportos com excelente infraestrutura, enquanto que a operação agrícola, por exemplo, ocorre a partir de pistas de fazenda, voando sempre a baixa altura durante a pulverização de produtos e vulnerável à colisão em voo com obstáculos como fios e torres de energia elétrica. Nesse gráfico, temos a proporção de acidentes com fatalidade em função do tipo de operação. Nos últimos 5 anos, não tivemos fatalidades na operação da aviação de transporte regular. A aviação de instrução participou com 5,88% dos óbitos, a aviação agrícola com 14,7%, a aviação pública com 16%, o táxi aéreo com cerca de 23% e a aviação privada com mais de 28% das fatalidades. Quais são os tipos de eventos mais frequentes na aviação brasileira? Esse gráfico mostra os tipos de ocorrência mais frequentes por percentual de contribuição. Em primeiro está a excursão de pista, com mais de 22% dos casos de acidente no Brasil. Em segundo, a falha de motor em voo, com 20%, e em terceiro, a perda de controle em voo, com 15% dos eventos. A ANAC também compilou a participação percentual no total de acidentes classificado pelo tipo de aeronave. Esse gráfico indica que a maior quantidade de acidentes ocorreu com aviões monomotores a pistão, com 65% dos casos, seguidos por bimotores a pistão, com 9,5% dos casos. Depois, turbohélices, helicópteros monoturbina, helicópteros a pistão, aviões a jato, helicópteros biturbina, planadores e aviões anfíbios. Novamente, esse gráfico apresenta a participação em porcentagem e não leva em conta o tamanho da frota de cada tipo de aeronave, portanto, não deve ser usado para se concluir o nível de segurança de cada tipo de aeronave. Agora, vamos ver os tipos de ocorrência mais frequentes por tipo de operação: agrícola, instrução, táxi aéreo e privada. Na aviação agrícola, quase 20% dos acidentes decorrem por falha de motor em voo, seguido de perto pela perda de controle em voo. 14% são por saída de pista, 13% por manobras a baixa altura e 12% por colisão com obstáculos na decolagem ou no pouso. Na aviação de instrução, os eventos mais comuns são a perda de controle no solo, com quase 40% dos casos, seguido de saída de pista com 30%. Mais abaixo, falha de motor em voo com quase 20% e perda de controle em voo com 14%. Na aviação privada, a saída de pista é o tipo de ocorrência mais frequente, com 26% dos acidentes. Depois, vem a falha do motor em voo, com 22%, e a perda de controle em voo, com 13% dos casos. No táxi aéreo, 35% dos acidentes são devido à falha de motor em voo, seguido de colisão com obstáculos na decolagem ou pouso nos outros 13%. Com 10% das ocorrências, aparece a saída de pista. Os helicópteros, embora participem de todos os tipos de operação já listados, particular, executiva, táxi aéreo e pública, têm suas particularidades operacionais e os tipos de ocorrência serão mostrados separadamente aqui. Nesse tipo de aeronave, as ocorrências mais comuns são a perda de controle em voo, com mais de 30% dos casos. Depois, colisão com obstáculos na decolagem ou pouso, com 18%, e falha do motor em voo, aparecendo em terceiro, com 12%. A aviação regular, como dissemos, teve apenas acidentes sem fatalidades e registrou apenas 2 eventos por falha de componentes e 1 por falha de motor em voo. Bom, essa é apenas uma amostra do que pode ser encontrado no relatório anual de segurança operacional da ANAC.
Eu gostaria de cumprimentar a Assessoria de Segurança Operacional da agência pelo trabalho de compilação desses dados estatísticos, que certamente serão de muita valia para as atividades de prevenção em cada uma das operações descritas. Mais uma vez, a intenção aqui é divulgar e recomendar a leitura do relatório original da ANAC, no endereço que você encontrará aqui na descrição do vídeo. Vamos utilizar esses dados para fazer prevenção? Muito obrigado e bons voos!